Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com a sua audiência. Hoje aqui no programa vamos falar sobre os direitos da pessoa idosa. E esses direitos eles estão reunidos no Estatuto do Idoso, aprovado em 2003, após quase uma década de tramitação no Congresso Nacional. O Estatuto ele regula os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ele reúne 118 artigos. Em linhas gerais, ele estabelece a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cidadania e também ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Aqui no nosso programa vamos refletir mais sobre os desafios de assegurar esses direitos aos idosos. Para nos ajudar na reflexão, vamos conversar aqui com o Dr. José Maria, ele que é presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas a partir de agora tem uma reportagem que mostra o quanto os idosos eles estão vulneráveis às ações de criminosos. Fique atento. Os cabelos brancos e as rugas para muita gente são sinal de respeito. Mas, infelizmente, para quem é mal intencionado, essas características indicam fragilidade e tornam os idosos alvos de bandidos. Este advogado previdenciário detalha algumas práticas criminosas. São correspondências dizendo que a pessoa vai ganhar 60 mil, 50 mil reais e para isso precisa filiar-se a uma associação ou pagar uma taxa inicial. São situações de telefonemas, abordagem, tentando obter os dados cadastrais, principalmente o CPF, endereço e o número do benefício previdenciário. Situações também de assédio, quando a pessoa comparece, por exemplo, na rua, às vezes é assediada por empresas inidôneas que estão ali intermediando instituições financeiras, em que o aposentado entra para fazer uma simulação de um empréstimo, às vezes entra para obter uma informação e nessa situação ele termina fornecendo dados confidenciais e a pessoa, ou naquele momento ou posteriormente, termina fazendo atitudes fraudulentas. O que também choca é saber que até a própria casa pode ser cenário de diversos delitos contra a pessoa idosa. São parentes, são pessoas que muitas vezes querem tirar vantagem financeira desse idoso, que termina pegando senha e cartão de débito ou de crédito para fazer operações em nome dele e deixar a dívida para ele pagar, muitas vezes para pressionar essa pessoa a fazer um empréstimo financeiro. E às vezes a situação de vulnerabilidade do idoso, por morar e depender dessas pessoas, termina sucumbindo à necessidade de fazer isso. Às vezes o idoso ele perde o próprio discernimento, a própria lucidez. Então às vezes isso faz necessário que vizinhos também façam a denúncia para que esse idoso ele possa não ser vítima dessas pessoas. Se você é idoso ou ama é importante aprender como se proteger desses crimes. O idoso ele deve desconfiar de promessas extremamente vantajosas, se possível ele possa levar eventual proposta de alguma transação financeira para casa, para que uma pessoa da sua confiança possa ler e analisar o documento. Uma outra informação importante é não deixar o número da senha do cartão dentro da carteira, ou não fornecer, por exemplo, às vezes o idoso ele chega numa agência bancária e tem dificuldade de operar o caixa automático e às vezes usa um terceiro para estar fornecendo a senha para fazer aquela transação. Então, tentar memorizar ou guardar no local de confiança para não estar dando esse dado sigiloso a uma pessoa estranha. Desconfiou de algum golpe ou caiu em a polícia, o Ministério Público e, dependendo da situação, um advogado podem ajudar. Se a pessoa não conseguiu evitar o cometimento desse crime, caiu em um determinado golpe, a ideia seria fazer uma denúncia-crime na delegacia do estelionato ou em uma delegacia mais próxima da sua casa,
também é possível fazer uma queixa na delegacia do idoso e, dependendo do tipo de problema, se a pessoa, por exemplo, está sendo descontada em seu benefício previdenciário de uma dívida que nunca fez, se teve o nome no SPC Serasa por conta dessa dívida, ela pode também procurar um advogado para resolver isso na justiça com o propósito de desfazer, né, toda essa balbúrdia aí que foi feita em função de atitudes criminosas que foram investidas aí contra os aposentados e pensionistas. Pois bem, se você, né, presenciou ou sabe de algum crime contra a pessoa idosa, pode procurar sim a Delegacia do Idoso, Delegacia de Proteção ao Idoso. E a gente vai passar o telefone para você que está em casa, pegue aí papel e caneta, é o 3184 3770, 3184 3770, esse é o número da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Você pode ligar caso ocorra aí qualquer contratempo, qualquer problema envolvendo o idoso. Olha só, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o tema, sobre também o que a gente acompanhou na reportagem, os tipos de crimes mais comuns cometidos contra a pessoa idosa. Daqui a pouquinho a gente reflete sobre isso, mas agora a gente abre o espaço do programa para você interagir com a gente. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa, que é a nossa enquete. Todos os dias a gente lança uma enquete nova e a de hoje é a seguinte, olha só. Você que está em casa vai ligar para responder isso aqui, ó. Você já presenciou cenas de desrespeito com idosos? Sim ou não? Você já presenciou? 3424-1977 é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está disponível para você interagir aqui com a gente. Você vai ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje, mandar também a sua dúvida sobre o tema ou dizer uma frase para passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. 3424-1547 é o nosso segundo número, também já está disponível para você participar e interagir aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente lê sua pergunta ao vivo. Se você tem acesso à internet, nosso Facebook já está disponível lá, nossa fanpage. É no facebook.com/assunto do dia que você vai encontrar nossa fanpage para deixar seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouco, né, nosso convidado ele vai responder aí a sua dúvida ao vivo. Se você tem o WhatsApp, também quer participar, mandar muitas perguntas, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Participa aqui com a gente, estamos esperando a sua pergunta. A maioria das famílias enfrentam inúmeras dificuldades como em cuidar, né, da pessoa idosa com dignidade e respeito. Existem vários programas de saúde que auxiliam em como cuidar do idoso. Os programas de saúde pública, eles são considerados pelos profissionais insuficientes para dar a assistência necessária que o idoso ele precisa no seu dia a dia. Diante dessa realidade, as famílias elas se sentem muito despreparadas, né? Não existem fórmulas de como cuidar bem do idoso. Existe sim o bom senso e a flexibilidade de utilizar os melhores recursos para auxiliar no cuidado à pessoa idosa. Vamos refletir muito mais sobre o tema com o nosso convidado aqui de hoje. Quero dizer, doutor José Maria, que o senhor é muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Fique muito à vontade. Inicialmente, agradecemos o convite. Aliás, uma convocação. A qualquer momento que a Rede Brasil precisar, nós estaremos à disposição para refletir um pouco sobre os direitos da pessoa idosa. São vários direitos assegurados pelo Código, né, lá que garante a proteção ao idoso. Existe o Estatuto do Idoso, melhor dizendo, né, doutor? Ele foi de 2003? 2003, é. Muito tempo passou em tramitação, mais ou menos 10 anos. Tem muitos avanços que a gente poderia pontuar. Esse tempo de 10 anos demorou bastante, doutor, para que ele fosse estabelecido? Na verdade, o marco que diz respeito aos direitos da pessoa, eles estão numa visão principiológica da Constituição Federal de 1988. A partir daí, houve toda uma revolução nesse sentido de garantir às pessoas, de modo geral, os seus direitos específicos. E o tempo realmente foi muito para que viesse uma lei específica tratar da pessoa idosa, em 2003. Lá a gente também falou, né, nesse documento que tem vários direitos assegurados. A gente preparou uma tela especial para quem está em casa compreender melhor sobre esses direitos básicos da pessoa idosa. Vamos mostrar em tópicos, doutor, e o senhor nos auxilia aqui explicando esses direitos garantidos aos idosos. Olha só, o primeiro fala sobre a prioridade no atendimento em qualquer órgão público
ou privado que preste atendimento à população? É verdade. Primeiramente, chamar a atenção no sentido de que considera-se idoso no Brasil a pessoa de 60 ou mais anos. Porém, alguns direitos são garantidos apenas às pessoas a partir de 65 anos. A prioridade do atendimento, isso é pacífico, está no Estatuto e que deve ser preservado, e que caso o idoso não seja atendido especificamente, ele poderá denunciar essa falta do atendimento ou do órgão privado ou do órgão público. É um direito que muita gente sabe, doutor. Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, boa parte da população sabe desse direito de prioridade ao atendimento à pessoa idosa. Mas por que as pessoas ainda insistem em desrespeitar aqui esse direito? Primeiramente, é um problema de cultura. Nós vivemos numa cultura em que o idoso, como ele ainda não está no mercado de trabalho, já saiu do mercado de trabalho, as pessoas entendem que somente os jovens poderiam ter um atendimento prioritário. No entanto, creio que o idoso precisa ter esse empoderamento no sentido de que fazer valer os seus direitos. E todas as vezes que esse direito for maculado, ele procurar uma solução com a denúncia ou na delegacia do idoso ou no Ministério Público para que faça valer o seu direito que está garantido na Constituição e garantido no Estatuto do Idoso. Outro direito em destaque, aqui a gente fala sobre a garantia de acesso à rede pública de saúde e também de assistência social. Infelizmente, nós estamos passando uma fase muito difícil, não somente a pessoa idosa, mas todas as pessoas de modo geral, as pessoas carentes, este acesso prioritário ao serviço de saúde e assistência social. Ora, se as pessoas de modo geral estão tendo dificuldade de ter esse acesso, a gente tem notícias toda hora, todo instante, quando eles chegam nos serviços sociais, nos serviços de saúde, a dificuldade para o atendimento. Ora, se isso acontece em relação às pessoas de um modo geral, principalmente, muito mais, isso vem ocorrendo com a pessoa idosa. No entanto, volta a refletir e a chamar a atenção. O idoso tem que se empoderar, no sentido de que ele tem que fazer valer o seu direito e buscar, gritar, reclamar, denunciar aquele órgão ou aquele grupo que está impedindo que o seu direito seja realmente praticado. Às vezes ele tem direito ao acesso, né, a esse atendimento especializado na rede pública de saúde, mas às vezes a qualidade desse atendimento que fica a desejar. Às vezes é preciso recorrer à Defensoria Pública, doutor, quando esse idoso ele tem uma certa dificuldade? Nós no Brasil temos uma coisa interessante. A legislação ela é clara, ela é importantíssima. No entanto, a prática é que é o problema. O acesso é possível. Quando ele tem acesso e quando, na verdade, busca a rede pública, ele não tem garantia do seu direito. Tem o acesso, busca o seu direito e, no entanto, precisa buscar, no caso da Defensoria Pública ou um advogado, para que esse direito seja garantido. Próximo direito garantido à pessoa idosa, vamos conferir aqui na nossa tela para lembrar você que está em casa que o idoso ele tem prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. É verdade. E quanto a essa prioridade, a gente tem observado que a Receita tem cumprido religiosamente esse direito do idoso. As notícias que nós temos é que, prioritariamente, o idoso tem recebido com antecipação os seus direitos de restituição. Isso aí eu não vejo não tenho encontrado muita reclamação nesse sentido. Parece um direito simples, né, doutor? Ter um adiantamento ali, né, o recebimento o quanto antes dessa restituição do imposto de renda. Mas para o idoso faz muita diferença receber essa restituição o quanto antes? Lógico, porque o idoso ele tem uma série de despesas que não são previstas inicialmente e quando ele recebe a restituição antecipadamente, poderá então garantir a esses direitos que foram, na verdade, assegurados. Outro direito aqui muito bom, né? Prioridade na aquisição da casa própria nos programas habitacionais do governo federal. Bom, está na lei. No entanto, eu estive fazendo uma pesquisa e a gente tem observado que esse direito, na verdade, não é assegurado, mas na prática a gente não tem observado com frequência os órgãos públicos, os governos, quando elaboram ou quando constroem os edifícios, os prédios ou as aquisições das casas,
não têm priorizado este aspecto referente à habitação. É um problema muito sério e que eu acho que, novamente, eu tenho a impressão que deveríamos trabalhar nesse sentido. Até eu chamo a atenção no sentido, convocando, por exemplo, o Conselho Estadual do Idoso para que ele possa fiscalizar, juntamente com o Ministério Público, se, na verdade, esse direito da prioridade à aquisição da casa própria, se é assegurado ou não. Vamos à outra tela, aqui temos mais tópicos para a gente mostrar para quem está em casa. Esse aqui também é bastante conhecido. Eu acho que também é muito desrespeitado ainda, doutor, infelizmente. O serviço, né? O idoso tem direito ao serviço de transporte coletivo, urbano e semi-urbano gratuito. Esse é um nó, é um problema seríssimo. E a gente tem observado constantemente o desrespeito, praticamente em todas as cidades, nesse sentido. Segundo a legislação, o Estatuto do Idoso, a partir de 65 anos, o idoso tem direito à gratuidade nesse transporte. E em algumas cidades, em alguns municípios, a lei possibilita que também seja permitido a partir de 60 anos. Aqui em Recife, por exemplo, na região metropolitana, nós temos uma lei que garante a prioridade, o acesso e a gratuidade ao idoso com 60 anos. Só que esta lei está no tribunal, aguardando a decisão do tribunal até hoje. Quer dizer, nós não temos, na verdade, a partir de 60 anos. Mas, mesmo assim, quem tem 65 anos tem dificuldades, porque muitas vezes o motorista passa e, na linguagem vulgar, ele queima a parada e o idoso fica aguardando. E agora uma situação pior ainda. A gente tem observado que nos ônibus, ultimamente, aqui da região metropolitana, que nós tínhamos as cadeiras suficientes, eles retiraram as cadeiras, tem o espaço, mas só existem 2 cadeiras para que o idoso sente. E às vezes aparece não somente o idoso, aparece uma mulher grávida também, e no entanto ninguém sabe por quê, qual a razão que as empresas fizeram isso, maldosamente, retirando os assentos em que os idosos deveriam usar. Inclusive a OAB está preocupada com esse sentido, nós temos até um projeto no sentido de trabalhar nesse ano sobre um tema, o motorista amigo do idoso, para que a gente possa convencê-los de que eles não devam queimar as paradas, eles devam parar. Um outro aspecto também que a gente tem observado, e tem recebido notícia nesse sentido, é que às vezes quando o ônibus para de forma brusca e tem causado acidente às pessoas idosas. Quer dizer, isso é um problema muito sério em relação ao transporte, não só o transporte urbano, mas também o transporte semi-urbano. Outro problema também bastante falado, né, e cobrado pelos idosos é a questão do assento prioritário, que às vezes é ocupado por passageiros que na parte de trás do ônibus já está lotada aquela parte, o passageiro não vai passar a catraca, fica concentrado na região onde tem um assento prioritário ali para o idoso e às vezes não cede o lugar de jeito nenhum, doutor. Aí cabe a quem fiscalizar? A população, a empresa, a OAB também pode participar desse processo de fiscalização? Eu creio, Walter, que deve ser um problema de cultura, até de educação mesmo, da educação doméstica. E, novamente, eu volto a frisar, o idoso deve se ponderar no sentido de que ele chega no ônibus e não há lugar na frente, e ele fica naquele espaço onde estão as outras pessoas, e tem um jovem sentado, ele poderia pedir ou exigir, só que ele tem medo da violência, porque as agressões são muitas. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa conscientizar não somente a população, nas escolas, nas famílias, e também conscientizar as pessoas idosas para que elas possam garantir, fazer valer os seus direitos. Próximo tópico, vamos mostrar aqui que nos ônibus de viagens interestaduais serão garantidas 2 passagens gratuitas para os idosos. É outro problema seríssimo. É garantida as 2 passagens. E muitas vezes a gente tem recebido notícias de que quando o idoso vai buscar os seus direitos, aí a notícia que tem já está ocupado. Já está ocupado. E quando ele chega lá, na verdade, não está ocupado. Além disso, ele tem direito, se os 2 lugares já estão ocupados, ele tem direito a uma passagem com 50% de abatimento na passagem. Então ele tem que fazer valer isso. Caso isso não aconteça, ele tem que fazer a denúncia ou ao Ministério Público ou à Delegacia do Idoso. Vamos a outro tópico, temos aqui mais tópicos para a gente debater sobre os direitos garantidos aos idosos.
É garantida a reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos ou privados para motoristas idosos. Aí é preciso fazer um cadastro, né, doutor? Tem um documento para usufruir dessas vagas, garantidas por lei, né, doutor? É verdade. Inclusive, a gente tem observado nos supermercados, ou nos bancos, etc. tal, que algumas pessoas ocupam esses lugares, mesmo quando eles estão marcados, e hoje há uma exigência no sentido de que os idosos eles tenham um documento, ou seja, uma placazinha, onde ele possa colocar para dizer: eu sou idoso, eu estou aqui, e ele possa exigir que aquela pessoa que está no lugar dele, ele possa sair e colocar. Agora, denunciar a quem? Esse aqui é o problema. À delegacia do idoso, ao Ministério Público, porque isso é comum. Então, várias vagas que estão por aí, e elas não são, na verdade, esses direitos, na verdade, são garantidos, são assegurados, mas, na verdade, não são praticados. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje estamos falando sobre os direitos da pessoa idosa. E aqui no nosso estúdio vamos apresentar a nossa segunda convidada que está aqui para falar mais sobre o direito à saúde. Como é que o idoso deve se preocupar com a sua saúde? A geriatra Flávia Goldman, ela já está aqui no nosso estúdio. A gente quer agradecer bastante, doutora. Muito obrigado por aceitar aqui ao nosso convite. Fique muito à vontade. A gente já começa falando que a população está envelhecendo aqui no nosso país. Envelhecendo com qualidade, a gente falou um pouco mais sobre os direitos à saúde, mas no geral dos cuidados à saúde. Estamos nos preocupando bastante, né? E essa população idosa do nosso país é uma população que tem qualidade de vida também, doutora? Fique à vontade. Bom dia, eu agradeço o convite. Eu diria que sim, existe um processo de conscientização nesse contexto de envelhecimento. A população, de fato, está envelhecendo e numa velocidade não proporcional, infelizmente, às adaptações que no nosso ambiente ainda não existem. Então, não estávamos preparados para envelhecer tão rapidamente. Então, faltam, sim, alguns itens que a gente poderia começar a citar, falando das acessibilidades, da falta de compreensão nas filas que tem para pessoas com necessidades especiais, e também a grande transformação de que esse exemplo de fila agora não será mais real. Então, a fila que chamava do idoso, que não é, ela está ficando maior do que do jovem, porque nossa pirâmide está ficando ao contrário. E quando esse idoso, né, ele sente ali na pele que esses direitos assegurados não estão sendo garantidos ali na prática, pode influenciar também na saúde desse idoso? Se ele espera mais tempo na fila, se ele se estressa, né, no transporte público porque as pessoas não respeitam, isso pode influenciar de alguma forma na saúde física? Isso pode influenciar, eu diria, que o aborrecimento, né? Ir visitar um médico, ir para uma fila e você já está doente, isso aí realmente para o organismo não é bom. Fatores estressantes, hormônios de estresse, adrenalina. Então, um idoso que poderia ter algumas doenças crônicas degenerativas, precisaria tomar, por exemplo, um remédio para diabetes, passou do horário porque ficou na fila, não levou consigo o remédio, o da pressão. Então, situações que deveriam ser evitadas e o mundo está mudando, a velocidade que eu tento sempre analisar essa velocidade com o que realmente está acontecendo. Existe uma discrepância e agora está surgindo um recurso novo que chama-se a telemedicina, que é um tema também bem quente do momento. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a partir de agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema direitos da pessoa idosa. Quem vai trazer as informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site SOS Consumidor. Como evitar golpes contra idosos? Os idosos são os alvos preferíveis dos criminosos, principalmente em transações eletrônicas, inclusive pela internet. Caem em chantagens com informações de sequestros falsos, por exemplo, é muito comum.
Por isso é importante estar atento às medidas para evitar esses golpes, como não fornecer por telefone informações de dados bancários, idade, numeração de documentos. E renegociações de créditos devem sempre ser feitas nas instituições financeiras. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Como bem vimos também no começo do nosso programa aqui, né, e falamos bastante sobre os cuidados, né? Os cuidados com as finanças dos idosos, eles são mais vulneráveis a crimes, né? Infelizmente, né, doutor? E muitas pessoas, elas se aproveitam dessa fragilidade do idoso, que às vezes tem a assistência da família, né? A família, quando está mais próxima, consegue mais proteger esse idoso contra esses criminosos. Outros idosos têm uma certa independência, né? E às vezes essa independência pode gerar dor de cabeça mais à frente. Nós temos um problema muito sério em relação aos consignados, em que os idosos são levados, muitas vezes pelos próprios familiares, a que eles façam esses empréstimos. E, na verdade, há uma legislação específica de o percentual que cada um poderá consignar. No entanto, os bancos, com aquela ganância de buscar os seus lucros, fazem 2, 3, 4 ou 5 consignados e os idosos, então, ficam sem condição de sobrevivência. Existe até um programa no tribunal, chamado dos endividados, em que o idoso pode procurar ou a Defensoria Pública ou o próprio tribunal, em que eles poderão denunciar essas práticas de consignados. Então, a gente tem observado isso com muita frequência. E quem pode procurar o geriatra? É só o idoso ou aí na maturidade aí da vida, né, a partir dos 40 anos, é possível fazer uma visita, 40, 50 anos já pode-se fazer uma visita preventiva a esse tipo de profissional? Eu diria que a porta ela definitivamente está aberta, né? A população que a gente chama de pessoas idosas, elas costumam ter um pouquinho mais do que 60 anos e em alguns países, de acordo com a situação socioeconômica, a partir de 70 anos é somente que seriam consideradas como idosas. Mas, de fato, quando a gente para de crescer, começam os processos, a gente atinge um platô e logo depois desse platô, aos 40 anos, começa a degeneração. Então, talvez fizesse sentido como medicina preventiva, mas não que um clínico não pudesse. E a característica, uma dos principais do médico da geriatria, é entender de multimorbidade, de tratar de várias doenças ao mesmo tempo e fazer prevenção de vários itens ao mesmo tempo. Quando eu tenho uma pessoa mais nova, certamente ela teria apenas talvez uma doença apenas e não várias, o que poderia um clínico muito bem dominar. E qual a realidade aqui do nosso país, né? Qual a doença que mais prevalece nessa parte da população, na parte idosa? Porque a doutora Flávia, né, ela é membro da Sociedade Alemã de Geriatria também, tem uma vivência da realidade aqui do nosso país e também lá da Alemanha, né? Sim. Aqui no nosso país, qual a realidade, a prevalência maior de doenças? Com relação a doenças, o que nós mais temos são as crônico-degenerativas, que são diabetes, hipertensão, questões relacionadas à obesidade, e depois relacionadas à imobilidade e, por fim, outros assuntos que a gente fala que não seriam doenças, mas nós encaramos na definição como sintoma, por exemplo, a queda. Queda não é mais um fato, ela é considerada sintoma e aí existe uma investigação para descobrir o que foi que levou essa queda a acontecer. Se foi um problema cardiovascular, se eu tive uma arritmia cardíaca, se a minha pressão caiu, se a minha glicose caiu, por que foi que eu caí? Então, queda seria um assunto também bem importante na geriatria. E às vezes a mobilidade, né, daqui da cidade, tanto no Recife e região metropolitana, essa mobilidade nas calçadas também fica desejado, doutor. Outro problema muito sério da mobilidade em relação não só às pessoas de modo geral, mas principalmente os cadeirantes e os idosos. Existe um código específico da cidade em que prevê que as calçadas elas têm que ter essa possibilidade do andar. No entanto, não há fiscalização rígida em relação ao poder público e as pessoas, de modo geral, não têm essa consciência com a necessidade de permitir que as suas calçadas elas tenham condições de trânsito. E isso tem trazido problema muito sério, né, em relação à mobilidade.
A gente falou, doutora Flávia, aqui no começo do programa, que existem vários programas de saúde, né, do poder público ali para auxiliar nos cuidados com os idosos. Alguns profissionais falam que são insuficientes esses programas. Eu queria saber a sua opinião em relação ao Sistema Único de Saúde. Esses programas voltados aos idosos são suficientes ou não? Eu diria, eu vivo numa realidade meio que em separado, trabalho mais na rede privada, de fato na rede privada exclusivamente. Mas tem os colegas que trabalham sim, por exemplo, em hospitais públicos, e o que eu entendo de programas, eles são tentativas de organização de uma situação que emerge, né? Nós precisamos desse tipo de programa. Existem uns muito bons que iniciaram já na história da geriatria, por exemplo, o Núcleo de Atenção ao Idoso na Universidade Federal de Pernambuco. Eu era, digamos assim, filhote de lá, quando eu era estudante de medicina, eu estive por lá com outro colega muito bom, o Dr. Lucas Gomes. Então, existe esse trabalho, às vezes, de residência médica, de interfaculdades, então, Oswaldo Cruz, Hospital das Clínicas, a Universidade Católica, para fazer, primeiramente, essa parte educativa, para que possamos entender onde é que precisamos agir. Mas, de fato, então, são as filas, a situação de prevenção, que ultrapassa. Então, da parte curativa à parte preventiva, existem lacunas realmente pesadas. São poucos geriatras no país. Difícil mesmo de conseguir. Ainda mais se eu puder detalhar que uma consulta geriátrica dura 30 minutos ou 1 hora. Ela não dura menos que 30 minutos. Então, não é possível em uma manhã você ter 10, 20 pacientes, porque esse atendimento não foi adequado. Diferentemente de se eu tiver um paciente que se comunica bem, um paciente jovem que pode dizer suas queixas por conta própria, essa consulta poderia durar 15 minutos, mas na geriatria, não. Então, não dá tempo de cuidar de mais pessoas. Eu diria que em relação à saúde pública, a gente tem observado notícias, né? Lá na UAB a gente recebe de vez em quando algumas pessoas que vêm reclamar e que a gente encaminha para a Defensoria Pública, é que o atendimento que é feito, por exemplo, nas UPAs e etc e tal, é muito precário. E muitas vezes eles remarcam, e o idoso daqui a pouco morre e não tem o atendimento adequado. Quer dizer, na verdade, a política pública de saúde, ela está muito a desejar. Precisa uma conscientização maior dos governos e, além do mais, eu creio, volto a lembrar, os idosos deveriam ter consciência no sentido de que lutar pelos seus direitos. É o chamado empoderamento, para que a gente pudesse, todos juntos, que todas aquelas pessoas envolvidas em relação à pessoa idosa, a gente pudesse fazer uma campanha em favor da pessoa idosa. Eu queria fazer uma colocação em relação a esse empoderamento, que a gente fala das partes públicas, mas eu queria falar daquela questão social, intrafamiliar. Acontece muito de filhos não seguirem, por exemplo, a prescrição médica, às vezes por questões financeiras, por falta de acesso, e às vezes também não é assim. Às vezes o paciente teria, sim, o dinheiro para si, não consegue mais se comunicar da forma certa, então apenas metade da prescrição é seguida, ou os remédios não são de qualidade, que o médico a princípio prescreveu. Como é que a gente age dessa forma, né? Como é que a gente consegue, nós médicos, agirmos quando a nossa prescrição não é seguida diante do direito do idoso, porque ele teria esse dinheiro para si, para gastar consigo. Em relação a medicamentos, que a gente tem observado também, tem notícias, eu não posso comprovar, notícia de que as farmácias, naqueles remédios que são da relação, que são doadas ou colocadas para os idosos, estão faltando. Os remédios mais básicos, então o idoso não tem. E ele não tem condição de comprar. Sim. E alguns tipos de doença, por exemplo, a parte renal, os remédios são muito caros. Sim. E eles não têm condição de comprar. E a rede de farmácia, 2 ou 3, me parece, que ficaram com a responsabilidade de vender com um custo menor, também elas estão criando problemas. Quer dizer, antigamente era apenas uma, agora são 3. No entanto, por que uma, por que 3? Ninguém sabe, né? Essa questão dessa política pública. E, no entanto, você chega lá, não está no programa, não tem, etc. Tal. E a gente precisa ter consciência disso. Isso é falando da parte medicamentosa. E nós entendemos que o tratamento geriátrico ele é amplo, então a gente tem necessidade de outros profissionais da área de gerontologia, que seriam nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então o acesso a isso é bem complicado.
até não só na parte pública, mas na parte de planos de saúde, para conseguir um profissional que permaneça vários minutos, os minutos que o paciente precisa. E os da rede privada, existe uma discrepância de tempo despreendido e por isso também na qualidade do serviço. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar, quer interagir aqui do programa, manda para a gente a sua pergunta, 99209-4819, 99209-4819. Você manda a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente lê e responde tudo ao vivo. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre os direitos da pessoa idosa. Isso mesmo, e sobre esses direitos muita gente tem dúvidas e também sobre a saúde do idoso, né? Muita gente também tem alguns questionamentos, acessam a internet, tem lá na internet, né, uma fonte de pesquisa, tem verdades que ajudam você a compreender melhor o assunto, mas também tem alguns mitos e a gente vai mostrar aqui algumas telas interessantes com afirmações e a gente vai saber dos convidados se trata de um mito ou de uma verdade. A gente mostra aqui a primeira tela o seguinte: quando a gente vai ficando mais velho, né? Quando a gente fica velho, ficamos também mais esquecidos? Isso aqui é uma regra? É um mito ou uma verdade? Quanto mais velhos, ficamos mais esquecidos, doutora. É verdade ou é um mito? Eu vou dizer que é mito, porque não é obrigatório que isso ocorra. Então, num processo de envelhecimento, seria normal uma diminuição na sua velocidade, inclusive também na velocidade do seu pensamento, mas não necessariamente que eu havia ter perda de memória. Aí já seria uma degeneração neurológica, possivelmente patológica. E para perder menos, né, essa capacidade de memorizar, de outras coisas também, é sempre bom manter essa mente ativa, né? Tem as palavras cruzadas que você também pode praticar, tem várias atividades que você deve continuar a fazer. A mente e o corpo. A mente e o corpo. Porque o funcionamento tem que ser o funcionamento do sistema inteiro. Não poderia ser um foco só. Então, quando a gente mexe o corpo, numa situação de exercício aeróbico, existe um aporte maior de oxigênio a ser distribuído nos tecidos, inclusive dentro do cérebro, igualmente como no restante do corpo. E no exercício cognitivo, intelectual, eu teria o cérebro sendo o foco principal de treinamento. Então, tem umas coisas a mais aí para detalhar no próximo programa. Doutor José Maria, muita gente aguarda a aposentadoria, né, com uma certa ansiedade para a partir daquele momento não realizar mais atividades, só pensar no lazer e no descanso. É verdade, infelizmente as pessoas não estão preparadas para o envelhecimento. E a gente tem observado algumas frustrações de pessoas que ficam aguardando a aposentadoria e quando a aposentadoria chega, aí vem a frustração, porque não se prepararam para isso, mental e fisicamente. E não somente a parte econômica, não quero falar nisso especificamente, mas no sentido do andar, do pensar, do fazer algo, e essa preparação não foi feita. E essa preparação acontece, né, para essa fase da vida. A preocupação deve ser desde a infância ou é cedo demais para pensar numa boa idade ativa e com qualidade de vida? Eu não diria assim, a infância, isso é quando eu quero construir o meu corpo, eu quero construir um organismo saudável, então seria importante que eu pensasse nisso. Mas eu não já estaria já desde agora pensando nessa parte, não. Eu ia viver por etapas e quando a gente fica muito tenso num tema, também desenvolve dentro do contexto de estresse doenças, para não ficar tenso demais também. Vamos à próxima tela. Outro tópico aqui, vamos saber se é mito ou se é verdade. Quando ficamos mais velhos, precisamos ali nos exercitar menos. Mito ou verdade? Mito. Diminui a intensidade, eu acho. Ou não necessariamente? Não é nos exercitar menos, exatamente. Tem a ver com a intensidade, sim, de não ser uma coisa com um esforço muito grande. Essa carga deve ser calculada junto com o seu fisioterapeuta, a resistência que cada um pode ser, antecipadamente com o seu médico, sabendo que capacidade cardiológica você tem, cardiopulmonar você pode. Então, eu não posso indicar para todo mundo o exercício físico sem ter checado antes a parte cardiológica, considerando que a principal causa de morte, que na estatística de todos nós, é ainda infarto e
acidente vascular encefálico, o famoso derrame. E aí a gente tem observado também algumas pessoas no sedentarismo, né? Quer dizer, por fato de envelhecer, acha que não tem mais o que fazer, não quer sair de casa, aí não se locomovem, quer dizer, não se exercita de modo geral. E a saúde do idoso também? Essa saúde ela é debatida, ela tem espaço ali com os membros da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Pernambuco, doutor? Nós temos nos preocupado com isso, inclusive o ano passado nós fizemos um seminário em que convidamos a ANS, convidamos algumas pessoas para fazer uma discussão em relação à saúde da pessoa idosa, não somente a saúde no sentido público, mas também a relação privada. E a OAB tem se preocupado com isso. Porque a profissão de advogado, né, aqui no nosso país, ela é muito estressante, né? Ela requer muito de vocês profissionais. Inclusive agora recentemente, o ano passado, a gente observando a situação de alguns colegas nossos com problema de autoestima, porque não podiam trabalhar considerando a parte de informática, a OAB, juntamente com a Universidade Católica, fez um curso de inclusão digital do advogado sênior, em que foram atendidos 98 advogados idosos que estavam fora do mercado de trabalho, estavam vivendo uma situação difícil, e eles voltaram para a sala de aula para que aprendesse a parte informática e toda essa parte envolvendo a internet, que eles não sabiam dominar. Eram ainda colegas da máquina da datilografia. E nós tivemos a alegria de 98 colegas que se dispuseram e hoje estão no mercado de trabalho. Poderia incluir os médicos nisso também. Eu observei alguns casos à distância, em hospitais, colegas com dificuldades, porque têm 80 anos, mas que são totalmente rígidos, se mexem e pensam, e não podiam prescrever determinada coisa, e o hospital exigia que fosse escrito no computador e não mais à mão. E aí eu contaria muito rapidamente a última causa obscura da revista médica que recebo, que era um paciente que estava com uma conjuntivite, o médico prescreveu no seu teclado um remédio, a primeira letra, e o restante veio o teclado automático. O que aconteceu na causa obscura? Aconteceu que foi um creme para bumbum, que foi usado no olho do paciente que teve uma conjuntivite química, porque o teclado escreveu errado. Então, esse excesso do não permitir que as coisas sejam feitas à mão também pode levar a consequências, certo? Então, vamos achar um meio termo. Na nossa área, tudo agora é informatizado. E a gente, então, tem colegas, ainda alguns existem ainda, que não tem como atuar mais porque não tem acesso. Então, foi em boa hora a OAB, juntamente com a CAAP, a ESA e a Católica, foi feito um curso, né, em que de atualização, a gente chamou de capacitação, né, e o tema foi esse, inclusão digital do advogado sênior. Pronto, queremos do médico sênior também. É um exemplo muito bom, né, a ser seguido. Aí se fala em inclusão, né, em empatia também, se colocar no lugar do outro. É muito interessante quando a gente vê isso, porque quando se vai cuidar de uma pessoa idosa, é preciso muito disso. É preciso dividir, compartilhar ali, né, toda a família engajada e compartilhar as atividades, as obrigações que essa família tem que ter com essa pessoa idosa, que tanto contribuiu para a formação, né, não só profissional, mas formação moral de toda essa família, não é verdade, doutora? Verdade. Eu tento sempre localizar os meus pacientes quando faço visita médica no hospital. Digamos que fiquem 7 dias tratando uma pneumonia, que é bem comum, e aí eles chegam a ficar entediados no passar dos dias. E aí eu digo, você conhece alguém? E quando eu identifico alguém em comum, eu pego o telefone, ligo o WhatsApp, aperto no áudio e ensino ao paciente mais velho como mandar um áudio para o seu amigo. E eles ficam bem felizes e o dia passa mais feliz. Isso é possível, isso é fácil, isso é simples, isso é além da prescrição médica, mas é bem importante. Ok, vamos seguir aqui. Quer complementar também, doutor? A gente pode seguir com outro tópico? Pode ser. Temos aqui outro tópico para descobrir. Será que é verdade ou é mais um mito? Olha só, as dores elas são inevitáveis, principalmente as causadas pela artrite, quando se chega ali na fase idosa da vida. É mito ou é verdade, doutora? Dores, eu teria que dizer, elas são bem prevalentes, inevitáveis, é difícil dizer quem vai sobreviver sem uma dor, né? Agora aguenta, né? Já fez 40. A dor é muito presente nos pacientes idosos, elas são multifatoriais, eu não diria somente que é artrite, existem situações musculares, existem cefaleias, existem dores neuropáticas, que é dos pacientes diabéticos que sentem queimores e formigamento nas pernas ou como se estivessem levando choques.
Então, dores são várias a serem, tipos diversos a serem citadas. E, por fim, eu também poderia não deixar de tirar, que seriam as dores da alma, que seriam as perdas e os lutos que estão presentes ao longo desse caminho. Ótimo. Vamos à próxima tela. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, que acima dos 60 anos devo procurar um geriatra. Verdade ou mito? É verdade. Deveria mesmo. Antes disso, foi não, é aquela que a gente conversou, falou, né? A pessoa que eu desejo, mas eu queria muito deixar claro que aquela ideia, eu vou antes, porque eu não vou envelhecer. Ele vai me impedir de envelhecer. Não confunda, não pense, isso ainda não existe, impedir de envelhecer, né? Então, seria entender qual caminho poderia desandar a sua saúde. Como é que eu vou sair do eixo? Essa, sim, é uma visita médica preventiva, bem importante. E com 60 anos, sim, porque eu já, possivelmente, tenho alguns caminhos degenerando que precisam ser identificados. E nós entendemos muito de farmacologia. Geralmente, esse paciente já é polimedicado porque veio de 3 ou 4 outros médicos. E essas interações medicamentosas, às vezes, não podem acontecer sem uma avaliação médica de quem entende de farmacologia. E o médico geriatra entende disso. Não sei se é verdade, a senhora poderia nos informar. Sim. É que no serviço público há poucos geriatras. Sim. Né? Quer dizer, é um problema de política pública, né? Quer dizer, o poder público deveria realmente disponibilizar mais médicos geriatras, né? Mas tem poucos também, porque não se formam muitos. Olha, porque a geriatria é uma ciência nova. Quando eu comecei a fazer geriatria, eu comecei a fazer geriatria na Alemanha, porque não tinha geriatria aqui. O Hospital Português, onde eu trabalho, começou com a residência médica, e a primeira residência médica foi de geriatria. Eu creio que foi 2011, se não me engano, alguém me corrija. Mas então é recente até a residência médica. Mais adiante começou o Oswaldo Cruz, outros hospitais, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então é uma ciência nova, não deu tempo. Entendeu? Então, realmente... Agora, interessante, uma notícia que eu recebi recentemente, que não é somente em relação à geriatria, a falta de médicos geriatras, mas também a falta de médicos pediatras. Isso é um negócio impressionante, né? No serviço público, nós temos a falta de médicos geriatras e a falta de pediatras. As extremidades, né? Estão desassistidas em partes, né, doutora? Tá ficando difícil. Isso não é só aqui. Então, já que eu digo que morei muito na Alemanha e costumo ir lá, falta médico lá também. E existe um não desejo de ser médico por diversas razões, e uma delas são os processos que têm acontecido muito em relação a erro médico. Então, quando uma criança morre, é muito mais um extremo. E aí, praticamente, está faltando extremamente médicos pediatras e ginecologistas. Porque se houver uma fatalidade de que no parto morreu, o médico entende que vai receber um processo, mesmo que não tenha sido culpa dele, porque existe um estímulo externo para isso também. Infelizmente, eles estão preferindo ter outras profissões. Infelizmente. Sim. E nós ficamos desassistidos, né, em partes. Mas aos poucos a gente vai mudando, mostrando que não é assim, que tentar não morrer é uma tentativa frustra. E a gente não deveria tentar ter isso, porque ninguém vai conseguir não morrer. E aceitar isso com naturalidade. Para aqueles que acreditam em Deus, facilita, né? Entendendo que não seria ruim, porque quem inventou nascer teria sido Deus, e quem inventou morrer também teria sido Deus. E se alguém disse que Deus era bom, morrer não pode ser ruim. Eu trabalho com isso, então eu penso nisso também. A nossa população, a maioria de cristãos, ou de alguém que acredita em Deus. Uma pequena parcela são que não acreditam. E eles sofrem um pouquinho mais nesse momento de final de vida, porque não tem essa esperança que os demais teriam. Então eu consigo tratar melhor as depressões daqueles que têm fé, e aqueles que não têm, eles ficam, digamos assim, no meu tratamento 90% bem, mas não ficam 100%. Só aqueles que têm 100% fé ficam 100%. Mas 90% é bom, né? Para quem estava com nota 0 de saúde, ficar com 9 é bom. Eu sigo nessa linha de pensamento, acredito também dessa forma. Eu estou sendo motivado a revelar o que eu disse a você anteriormente. Nos bastidores. Eu sou testemunha de que Deus existe e de que Ele me curou. Fiz uma cirurgia recentemente de câncer e hoje eu estou curado, e tenho certeza que os médicos, Dr. Misael e doutora Candice, foram apenas instrumentos desta minha cura. Que coisa boa, né? Eu acho que eu tenho o dever de revelar isso para todo mundo, porque Ele me curou.
de testemunhar, né, Muito esse bem. milagre. É um milagre vivo. A gente Isso agradece é aqui verdade. essa sua sensibilidade, né, de compartilhar com a gente a importância de se ter fé Faz e de 4 acreditar em meses. Deus. Faz 4 meses. Ninguém diz que eu fiz uma cirurgia de câncer. Não, ninguém diz. Exatamente. Então, no caso, é porque ele operou mesmo. Operou. Tenho Operou. certeza. Ok, vamos mostrar aqui mais telas com mais felicidade ainda, né? Mostrando aqui esses milagres vivos aqui no nosso programa. Temos aqui outra tela para saber se é mito ou verdade. Pessoas com mais de 60 anos, elas sentem menos sede, doutora? Mito ou verdade? Existe uma diminuição na sensibilidade aqui das papilas gustativas, a alteração do paladar no processo de envelhecimento. Então, eles têm uma sensação de que precisam de menos água. E isso é perigoso, inclusive, porque o tecido adiposo, às vezes eles são magros, às vezes desnutridos, eles guardam um líquido no corpo. Então, quando não bebe água, eles desidratam bem mais rápido do que os gordinhos. Entendeu? Então, ficar bem atento, dar líquidos para os idosos que tenham sabor de preferência. Pode ser uma gotinha com suco misturado com água. Porque Saborizado, a água não tem gosto. Se você saborizar, você consegue atingir a meta dos líquidos do dia, que varia de idoso para idoso. A fórmula não é igual para cada um. Tem gente que não pode tomar muito líquido, que tem problema renal ou problema cardiológico, para não dizer todo mundo tem que beber 3 litros de água por dia. Não é todo mundo, não faça assim. Pergunte para o seu médico antes. Para a gente encerrar o bloco, só saber se os idosos também eles sentem menos sono, doutora. Não. Eu poderia dizer até que eles sentem até mais sono. Agora, às vezes é fracionado, a pessoa né? Exatamente, é uma questão de fração, às vezes é a qualidade do sono, o tipo de onda do sono que a noite não foi perfeita, a quantidade de horas ele não precisaria, porque a hora do repouso ela é proporcional com a hora do tempo do gasto que você teve energético. Se eu sou um idoso acamado mesmo, que sou trocado a fralda no leito, eu não preciso mais do que 4 horas para encher a minha bateria do celular, do meu corpo. Então, isso às vezes leva até um problema em casa, porque o cuidador ou acompanhante deseja dormir 8 horas, pede medicação para o idoso dormir e ele para de comer, porque ele está sonolento de medicações. Mas o repouso dele, as células dele já foram preenchidas com energia em 4 horas. O acamado. Licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem receita do dia no próximo bloco aqui do programa. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar fettuccine de crepioca. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pega aí papel e caneta, anote a receita e bom apetite! O fettuccine é um tipo de massa que acompanha bem molhos cremosos e suculentos e é uma ótima opção para o almoço com a família. Porém, hoje eu vou fazê-lo de maneira bem diferente, utilizando a massa de crepioca, uma alternativa mais saudável, sem glúten e super saborosa. Para esta receita, você vai precisar de 4 ovos, 4 colheres de sopa de goma de tapioca, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 colher de café de chia, 200 ml de molho de tomate, manteiga para untar e tomate cereja e manjericão para decorar. Nós vamos começar preparando a massa. Então, num recipiente você vai colocar os ovos, a goma de tapioca, o sal, a pimenta a gosto e a chia. Agora nós vamos misturar tudo. A massa já está pronta. Agora nós vamos ligar em fogo baixo para fazer os discos. Com a panela já aquecida, eu estou usando uma frigideira antiaderente. Eu vou untar com um pouquinho de manteiga. Agora nós vamos colocar um pouco da massa e distribuir na frigideira.
Com os discos já prontos, nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. E após enrolar, nós vamos cortar as tirinhas na espessura de um fettuccine. Após cortar todos os rolinhos, nós vamos soltar. No caso, abrir, formando assim o fettuccine. Após soltar, nós vamos voltar para a panela e vamos acrescentar o molho. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Aqui eu tenho folhinhas de manjericão. Está pronto o nosso macarrão, agora eu vou servir. Esta foi a nossa receita de hoje, uma opção super saudável e deliciosa. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos sim de mais uma receita aqui no nosso programa. A Luciana Luna, a gente agradece, né, por mais uma dica bem prática. Você que está em casa, perdeu aí algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage, você vai acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue porque tem mais coisa boa aqui no programa. A partir de agora teremos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir agora as oportunidades. Olha só, 14 vagas para recepcionista atendente, 14 vagas. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. São 14 vagas para recepcionista atendente. Vamos a outras oportunidades. Olha só, 10 vagas para padeiro, 10 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.113 é o salário, 10 vagas para padeiro. Outras oportunidades vamos conferir agora, olha só, 10 vagas para manobrista, 10 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, R$1.200 é o salário, são 10 vagas para manobrista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí papel e caneta, anote o número. É o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa, né, em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa. Hoje estamos falando sobre os direitos da pessoa idosa. Temos aqui várias participações no nosso WhatsApp. A gente falou aqui sobre os direitos, né, no transporte público, mas tem um rodoviário falando que não são todos, né, que queimam a parada e a maioria aqui ele diz que garante sim o direito, né, da pessoa idosa, os direitos da pessoa idosa no transporte público. Aí ele queria saber aqui que a gente falasse um pouquinho, refletisse sobre os deveres da pessoa idosa. O que a gente poderia falar aqui para o amigo que não se identificou? É um rodoviário que está participando aqui com a gente através do nosso WhatsApp.
Bem, na verdade, nós não dizemos que são todos os motoristas. Sim, não Nós generalizamos. Né, existem motoristas que têm consciência, que realmente eles param, atendem ao idoso. Na parada, então, eles esperam que o idoso desça regularmente, mas as notícias que a gente vem é que chega alguém que teve problema. Agora mesmo eu estou com um problema de uma dessas empresas, em que uma idosa caiu, e o juiz determinou na sentença que pagasse 60 mil por danos materiais. Quer dizer, isso por causa de alguém que estava no volante e não teve cuidado. Mas, na verdade, os deveres são os mesmos de qualquer cidadão. Quer dizer, o meu direito vai até onde está o direito do outro. É verdade, doutor. Outra participação, a gente segue agora com a pergunta do Erivaldo, que mora em Prazeres. Ele diz, né, se fala tanto em direito dos idosos, mas na realidade, onde eu convivo, né, onde eu vivo, não se vê muito isso. Ele diz que mora perto de uma unidade de saúde da Prefeitura de Jaboatão, e a mãe dele tem 89 anos, e ele fala que ela não tem prioridade no atendimento. É muito vergonhoso, né? Ele diz aqui essa falta de respeito, com toda certeza. Eu acredito que seja vergonhoso também, realmente. Agora, falando da parte polêmica aqui, esse que exigir deveres do idoso, falando um pouco da emergência na Alemanha, existe a condição de que um paciente idoso, ele não é sempre muito doente. Ele pode ser possuidor de uma idade avançada e ser mais saudável do que um outro jovem. Eles lá têm esse entendimento. Então, não foi difícil encontrar situações emergenciais, 4 pacientes aguardando a sua espera e um paciente mais velho pedir que o mais jovem seja atendido primeiro. Espontaneamente, não atenda ele, eu estou com isso aqui, que ele está com dor aguda no abdômen, eu estou com tosse. Ele vai primeiro. É problema de cultura, né? Educação. Mas isso aí poderíamos começar a refletir isso, né? Empatizar, ver de fato quem está precisando. Então, algumas pessoas mais velhas já têm esse entendimento e não vão para aquela famosa fila do idoso. Então, o nome talvez não esteja o nome mais correto, né? Para a gente dizer isso. Temos outra participação, a gente recebeu uma ligação, a pessoa não quis se identificar, mas deixou aqui a seguinte colaboração e participação no programa. A pessoa disse que tem um irmão, né, que tira a paz da mãe dele, né? O irmão tira a paz, ela tem 73 anos, é diabética e ele arruma briga com todos que estão ali à sua frente. Minha mãe já chegou a desmaiar, já conversamos bastante com ele e mesmo assim ele não quer saber. Aí ele queria saber, doutor, o que é que podemos fazer para resolver esse problema, né, para o bem-estar da mãe dele? Nós temos conhecimento que a violência contra o idoso começa na própria família. Essa é uma forma de violência. E como procurar o quê? Se for na capital, nós temos na Rua da Glória a Delegacia do Idoso, onde ele poderá, então, denunciar. Ou o Ministério Público. Se for em outra cidade, aí, como não há Delegacia do Idoso especificamente, aí procurar a delegacia ou o próprio Ministério Público daquela cidade para fazer essa denúncia. Agora, a gente tem recebido, às vezes, lá na OAB, é que a gente, esse tipo de denúncia, para a gente encaminhar para as delegacias, e quando convidamos o idoso, ele não segura aquela afirmativa, para não condenar o filho, por exemplo. Aí nós temos dificuldade de prosseguir. Né? Aí encaminhamos para a delegacia, porque eles têm mais habilidade nesse sentido, de fazer o inquérito, etc. Tal. Mas a gente tem observado que a violência, em todas as formas, ela acontece muito mais dentro da própria família. O registro é importante. Eu creio que deveria, pelo menos, que isso ocorra. Mas entendo que esses pais idosos, eles retiram as queixas, eles costumam não seguir adiante. Então, o que eu poderia fazer em relação à saúde dessa pessoa era envolver sempre na equipe interdisciplinar um psicólogo, no caso também um assistente social, se for preciso, para fazer um estudo do complexo cuidador, ambiente e paciente. Então, a visita domiciliar geriátrica, ela compõe esse estudo. Não é apenas olhar e examinar o paciente no seu corpo. Você observa o comportamento do cuidador, daquela outra pessoa que em casa trabalha. Então, às vezes, o cuidador do idoso, ele não poderia estar cuidando do idoso, mesmo que ele tivesse o seu papel mostrando que é cuidador. E uma análise psicológica poderia ser muito importante. E isso eu costumo fazer. Eu insiro quase sempre nos meus pacientes uma visita
que vai aos pouquinhos conversando com todo mundo em casa. Então, se tiver um cuidador que foi aos 10 anos de idade abusado sexualmente, aí resolveu virar adulto e virar cuidador de idoso e em momento algum teve acompanhamento psicológico, essa pessoa pode? Não, ela não pode, porque a emoção está adoecida. Então, não vai ter empatia, não vai ter tolerância, tolerabilidade também quando o paciente está impaciente ou com dor, nega a dor do paciente, como se não tivesse destino. Oh, isso aí é mãe a sua. E aí ignora certos pedidos dos idosos com mais frieza, porque não possui essa saúde emocional. Então, esse complexo poderia ser avaliado dessa pessoa, chegar no momento que houve com o filho, ver o que foi que houve com o pai, o que foi que houve com a mãe e qual é o problema dos irmãos em conjunto. Então, reunião intrafamiliar. É complexo. Então. E também, né, a infantilização desse idoso é um problema ou você não enxerga dessa forma, doutor? Ele é sim um problema, porque às vezes essa infantilização ela foi antecipada a, de fato, ele ter perdido a autonomia. Às vezes a pessoa imagina um idoso com um problema de locomoção, mas ele não tem nenhuma demência, nenhum processo degenerativo e com tendência à regressão. E aí se antecipa, diz, vem cá, meu bebezinho. Aí ele, peraí, mas eu não sou bebezinho. Ele não é nem demente, ele está percebendo isso. Isso é muito doloroso, isso é péssimo. Esse lado da infantilização. Já naqueles casos dos pacientes com demência que fazem regressão, que pensam que tem 4 anos de idade, num quadro psicótico, psiquiátrico associado, quando a gente entrega, por exemplo, ele está dando uma bonequinha para uma mulher de 70 anos, isso não está certo. No passado, isso era julgado como errado, essa infantilização. Mas depois, como a ciência muda, começaram a pensar que não, porque isso acalmava e ela, de fato, vivia uma realidade e que ela tinha a sua bonequinha e acalmava. E ainda assim, não foi medicamentoso esse tratamento, o que tem menos efeitos colaterais. Então, só nesse ponto de vista, que ainda é chocante. Mas não antecipe, se o idoso está sem dente, leve ao dentista, não vá oferecer mamadeira, porque tem às vezes algumas pessoas vão fazer uma mamadeira para um idoso. Isso aí é totalmente contraindicado, a gente não faz isso. Temos aqui mais participações. A pessoa disse que mora em Jardim Fragoso, em Olinda. Diz o seguinte, queria compartilhar no momento, né, a mãe dela está chorando de dor por conta de uma hérnia. Tem 2 anos que ela espera, né, o atendimento no posto de saúde do bairro e ela ficou um pouco depressiva, procurou várias emergências e não teve acolhimento, nem atendimento que deveria. Tem 76 anos, a mãe teve um AVC e hoje ela sofre também com a depressão. Aí ela diz, veja só que luta, e queria uma orientação aqui dos convidados. O que a gente poderia falar para essa senhora que está nos assistindo a respeito dessa luta que a mãe dela está enfrentando? Não sei se em relação à parte jurídica, né? Mas esse atendimento, ele teria que acontecer. Uma queixa para dizer que não houve, para que ela possa ser operada de forma eletiva. Acredito que o médico que não atendeu emergencialmente foi porque identificou não há abdômen agudo. Eu digo, tem que cortar agora, senão eu morro. Então, ele deixou para operar na data possível. E isso aí configura, mas marcar uma cirurgia, exigir que ela ocorra e justificar que a depressão surgiu decorrente dessa situação, eu acho que um bom advogado poderia lhe ajudar. O caminho em relação a esse caso é procurar a delegacia de polícia em Olinda ou o Ministério Público em Olinda. O caminho é esse. A Secretaria Diretamente, Municipal de Saúde pode ser consultada antes? Ela ia até a Secretaria de Saúde tentar um atendimento? Acho que não terá sucesso, não. Então, o caminho seria esse, procurar uma delegacia, depois Defensoria Pública. Muitas vezes é preciso acionar a Justiça, né, doutor? Infelizmente, para garantir, né, esse acesso à saúde de qualidade. É porque as pessoas já estão sofridas, é porque um intermediário, que é um advogado, eu acho importante, porque eles estão sofridos. Se alguém levasse, que seria o que a pessoa acha, alguém fez por mim, porque eu já estou na dor, entendeu? Então, é isso que fica frágil. Ok. Vou pedir licença mais uma vez e pela última vez aqui aos nossos convidados, a gente fez uma pergunta aqui no começo do programa que foi a nossa enquete do dia. A pergunta hoje foi se você já presenciou cenas de desrespeito com idosos. Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 61% disseram que sim e 39% disseram que não, né? E a gente pede que todo mundo, toda a sociedade repense, né? E passe a respeitar não só os idosos, como a todos. Temos deveres, mas também temos direitos. E esses direitos precisam ser garantidos por você também. Você também pode fazer a sua parte e evitar, né, que esses direitos eles sejam desrespeitados. Reta final do programa,
para agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Doutora Flávia Goldman, ela aqui é geriatra e diretora científica, né, da ABRAS-PE, e também médica, membro da Sociedade Alemã de Geriatria. Considerações finais, doutora Flávia, muito obrigado. Eu gostei muito do programa, queria dizer sim, respeito o idoso, e para eu estimular isso, para o respeito ao idoso, eu ia estimular dentro do nosso conceito de egoísmo que temos, que é, você também vai ficar velho, então trabalhe para a sua sociedade, trabalhe para o seu amanhã. Muito obrigado, doutora. Volte mais vezes. Também queria agradecer ao doutor José Maria, presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB Pernambuco. Doutor José Maria, muito obrigado. Considerações finais. Quem agradece sou eu, essa oportunidade de fazer reflexão sobre o direito do idoso e dizer que estamos sempre à disposição lá na OAB toda segunda-feira à tarde, um grupo de advogados, nós somos 6 voluntariamente, estamos lá para atender aos pedidos, aos reclamos dos idosos, em que a gente encaminha para os órgãos competentes quando a gente analisa o fato em si. Estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes. A você que está em casa, obrigado também pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia para você e para toda a sua família. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!